motivando a produção de textos. O homem que dirigia, Mauro Barbieri. A disciplina da irmã Lígia Fagundes Teles. Meu nome é Laisa, eu sou do 8º A e sempre que eu estou escrevendo um texto ou lendo ele para depois reescrever ele, eu me imagino no lugar onde se passa aquele texto, como a cena de um filme, por exemplo. E eu sempre procuro fazer rimas que se encaixem no tom mais ou menos do texto, dramático ou se não cômico ou algo assim. Nesse eu coloquei mais um tom dramático porque como o dono morre e depois o cachorro também, então acaba ficando quase de uma coisa de um drama e no filme a maioria das pessoas que assistiram também choraram por causa disso. E aí no final do texto eu dei um toque pessoal meu, colocando algumas falas do dono pro cachorro e o reencontro deles depois de mortos. Eu sou a Júlia, do 8º A, e eu escrevo principalmente sobre a minha opinião do texto. Eu procuro pegar sempre as principais personagens do texto que ele tenta trazer pra gente e, é claro, sempre botando a minha opinião pessoal neles. O que eu acho dele, os fatos que eu acho mais importante, que eu procuro ressaltar. Procuro escrever também com algumas rimas e botar meus sentimentos nele, pensando não como só eu e a professora fôssemos ler. Eu penso assim como daqui a uns anos, de repente, publicar aquele texto, outras pessoas ler. Eu procuro pensar no que elas iriam sentir, tentar transformar o meu sentimento em algo que elas possam sentir ao ler depois. Meu nome é Cláudia, eu sou do 8º A. Como eu não sou muito organizada, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo um texto é me organizar para me conseguir ler eles direito. Aí eu vou pensando nas ideias e botando elas no papel. Aí eu mostro para a professora e como ela gosta de coisas muito complexas, eu normalmente tenho que refazer, porque eu gosto de coisas curtas, diretas e objetivas. Meu nome é Carlos, sou do 6º B e quando eu escrevo um poema eu procuro fazer rimar desde que não perca o sentido do poema. Eu sou Brenda do 8º A. Quando eu tô escrevendo o texto, eu procuro me imaginar no texto pra, assim, como é que eu posso dizer? Como é que eu fujo do normal, assim, porque eu não gosto de escrever o que a professora manda. Eu gosto de escrever o que eu sinto. Meu nome é Júlia Rodrigues, do 8º ano A. Tudo que eu escrevo, eu me inspiro, eu entro dentro da história. E depois eu vou editando e mostrando as ideias para a professora. Quando ela gostar, eu termino. Miserável. Meu nome é Júlia, eu sou do 8º A. Eu não gosto de escrever baseando na história dos outros. Eu gosto de escrever as minhas histórias com os meus sentimentos, o meu ponto de vista. E eu gosto de escrever para tentar fugir um pouco da minha realidade que eu vivo. Eu gosto de me imaginar, seria eu em outro lugar, com outras pessoas, que geralmente meu pai e minha mãe não deixam sair de casa, daí eu me imagino em outro lugar. Aí eu acho que na minha cabeça, todo pré-adolescente como eu gosta de escrever para fugir da nossa realidade para uma realidade que a gente gostaria de ter. Meu nome é Amanda Cervilha Ingrid, sou do 8º ano A e procuro entender o que a professora fala sobre os textos. Até ela comentou sobre o meu primeiro texto, que até depois eu reescrevi de novo. Daí ficou um pouco melhor, daí ela gostou. E daí, eu prefiro escrever sobre o que a professora recomenda escrever. Até posso escrever como eu quero, mas sempre procurando ter a opinião da professora. E nunca deixar deixar de lado aquilo que se relata no texto, que a professora propõe a nos fazer. Eu sou o Ryan Costa. Eu gosto de fazer meus textos. Eu primeiro penso eles, esquematizo, penso os personagens, como que eu vou fazer eles, a história, algum defeito que vai ter no texto. Eu penso também como que vai ser a situação, como que vai ser uma parte boa que vai ter no texto, porque geralmente eu faço alguns textos que não tem partes boas. Então, eu gosto de esquematizar tudo antes de eu fazer. Depois que eu esquematizo, eu coloco no papel
mostro para a professora, se ela não gostou eu refaço, troco algumas partes, alguns erros de português que eu tenho vários. Eu penso melhor no que eu posso trocar, depois disso eu entrego para a professora. Às vezes eu faço algumas coisas que ela diz, ou outras eu faço os textos que eu imagino que eu acho que é melhor que eu faço. Eu sou Keila, do 6º B. Quando eu vou fazer uma poesia ou alguma coisa, eu procuro entrar no texto. Tipo, eu procuro entender o texto e me identificar com o texto. Porque para encaixar cada parte do poema, para mim, eu tenho que entender o texto e imaginar que eu estivesse lá para conseguir montar. Eu sou Maria Eduarda, do 6º B. E quando eu vou fazer algum texto, eu peço dicas para a professora. E eu tento entrar dentro do texto para ver o que eu vou fazer. Meu nome é Nicolas, do 6º B, e quando eu procuro fazer os textos, eu procuro pensar bem no texto, achar as rimas, assim, e às vezes a professora manda fazer um texto, mas eu faço do meu jeito, eu não faço muito do jeito dela, e às vezes eu refaço o texto de novo. Meu nome é Lilia, do 6º B, e para fazer um poema eu sempre procuro a palavra-chave de outro texto. Eu me inspiro nessas palavras e acho alguma palavra que rime com ela e não perca o sentido do texto.